Porque você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. Existe muito perigo em compartilhar e expor demais as coisas privadas de nossas vidas com pessoas fora do nosso círculo íntimo. A verdade é que as pessoas não podem te despedaçar quando não sabem quais ferramentas usar. Mas compartilhar conhecimentos privados com as pessoas erradas pode facilmente dar-lhes essas ferramentas. De fato, o mundo se tornou uma aldeia global, e isso é ainda mais verdadeiro com a alta taxa de informações que as redes sociais disponibilizaram para nós. É por isso que a discrição é necessária. Sim, existem momentos para compartilhar com o mundo. No entanto, há momentos em que a discrição é vital. Quando escolhemos compartilhar todas as nossas experiências de vida, sejam elas grandes ou pequenas, com aqueles que não nos valorizam, não devemos nos surpreender quando eles começam a pisotear o que é precioso sob seus pés, à medida que tornamos mais detalhes de nossas vidas menos sagrados, mas abertos à opinião dos outros. Não demorará muito até começarmos a depender dessas opiniões para determinar a direção de nossas vidas. Infelizmente, quando os aplausos daqueles que constantemente buscamos sua aprovação diminuem, a preocupação, a ansiedade, a autodúvida e a depressão tomam conta. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, verso 3. É importante ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto da discrição, porque o conselho de Deus é sempre mais sábio do que nossas melhores ideias. Como crentes, nossa escolha sobre o que revelar aos outros deve ser guiada pelo toque do Espírito Santo. Sejam aceitáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, minha rocha e meu redentor. Salmos capítulo 19, verso 14. As palavras de nossa boca devem ser aceitáveis aos olhos do Pai. Essas palavras devem procurar honrá-lo e não revelar mais do que deveríamos. O único motivo que deveríamos ter para dizer coisas que são realmente privadas àqueles que estão ao nosso redor é trazer honra ao Senhor. Isso é, se Ele realmente nos levar a fazer isso. Se não deixarmos Deus colocar uma guarda sobre nossa boca, isso definitivamente nos colocará em apuros e nos exporá àqueles a quem demos a arma para nos ferir. O caso de Sansão, revelar informações relevantes sobre nós mesmos ou nossos planos àqueles que não ganharam nossa confiança, pode colocar tanto em risco. Há aqueles que virão a nós em momentos específicos de nossas vidas apenas para buscar informações. Infelizmente, eles podem eventualmente ser usados contra nós quando passam essas informações para outros. Isso não significa que eles são realmente pessoas más, mas significa que temos que ser extra cuidadosos ao redor deles e pensar antes de falar com eles. Devemos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo. Em diferentes momentos, alguns líderes judeus enviaram pessoas a ele para fazer perguntas. Seu objetivo era ouvir de seus lábios as próprias palavras que eles poderiam usar contra ele. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Marcos 12, verso 13. Quando expomos mais do que é necessário, torna-se fácil para aqueles que estão armando armadilhas para nós nos pegarem facilmente. Damos a eles arsenais para usar contra nós. Infelizmente, Sansão não foi sábio como Jesus. Embora fosse um jovem excepcional, cujo nascimento foi profetizado por um anjo de Deus, ele tinha uma missão mesmo antes de seu nascimento, e Deus o dotou com força sobrenatural para cumprir sua tarefa. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: Eis que és estéril e não tens filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, e de comer coisa imunda. Porque eis que conceberás e darás à luz um filho, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a salvar Israel da mão dos filisteus. Juízes 13, versos do 2 ao 5. À medida que Sansão cresceu, tornou-se um terror para os inimigos dos israelitas, e assim usou sua força dada por Deus para vencer muitas vitórias para seu povo. Mas ele era fraco quando se tratava de suas relações com mulheres. Sansão frequentemente se encantava com diferentes mulheres, especialmente aquelas que não eram israelitas. Seus pais apelaram para ele escolher uma esposa de seu povo, mas ele não ouvia. Eventualmente, ele teve algum tipo de relacionamento com uma dama chamada Dalila. Ela foi enviada pelos senhores filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após várias tentativas falhas, ela o perturbou até que ele revelasse o segredo de sua força. E aconteceu depois disto que ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram a ela e disseram-lhe: engana-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que meio o poderíamos prender para o afligirmos, e nós te daremos a cada um de nós 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te afligirem. E aconteceu que quando ela o pressionava com suas palavras todos os dias e o instigava, a sua alma se angustiou até a morte. E ele lhe descobriu todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se for rapado, então a minha força se irá de mim e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: sairei como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele, e os filisteus o prenderam, e lhe vazaram os olhos, e o levaram a Gaza, e o amarraram com cadeias de bronze, e ele girava a mó na prisão. Juízes 16. Ao revelar descuidadamente o segredo por trás de sua força à pessoa errada, veio sua queda. Os espiões que Josué enviou, ao contrário de Sansão, que não soube quando manusear informações importantes, os espiões que foram enviados por Josué foram discretos. Na realidade, apenas certas pessoas devem ter acesso a informações sensíveis. Qualquer outra pessoa que não tenha nada de positivo a contribuir para a informação deve ser negada o acesso a ela. Isso confirma a Escritura que diz que o conhecimento certo pode trazer vitória na guerra. O homem sábio é forte. Sim, um homem de conhecimento aumenta a força, pois com conselhos sábios farás a tua guerra, e na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 24, versos 5 e 6. Quando os espiões chegaram a Jericó, eles ficaram na casa de uma prostituta conhecida como Raabe. Ela foi adiante para dar-lhes informações relevantes e depois os protegeu do perigo. Então, antes de partirem, disseram-lhe para não divulgar a informação sobre sua missão, pois isso sabotaria seu objetivo. E os homens lhe disseram: nossa vida por vossa, se não denunciardes este nosso negócio. E será que, quando o Senhor nos der a terra, nós te trataremos com bondade e fidelidade? E se denunciares este nosso negócio, então estaremos quites do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. E ela os enviou, e eles partiram. E ela atou o cordão de escarlate na janela. Josué 2, versos 14 ao 21. Raabe manteve sua parte do acordo, e os espiões entraram para resgatar toda a sua família. Eventualmente, através das estratégias que foram dadas por Deus, Jericó caiu, e os espiões tiveram vitória. Se a informação sobre a invasão fosse vazada, provavelmente não teriam tido essa vitória na cidade. A superexposição causará uma mudança de planos desnecessária. Após o nascimento de Jesus em Belém, os 3 reis magos vieram prestar seus respeitos. Tendo aprendido sobre seu nascimento dos anjos, eles primeiro foram à casa de Herodes para pedir direção.
Mas ele astutamente lhes disse para irem e descobrirem onde estava a criança, para que ele também viesse e o adorasse. No entanto, Deus os avisou para não voltarem a Herodes, pois suas intenções não eram genuínas. Os planos tiveram que mudar imediatamente. Partindo eles, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes buscará o menino para o destruir. E ele, levantando-se, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Mateus 2, versos 13 e 14. Jesus Cristo fez muitos milagres enquanto estava aqui na terra. Para alguns desses milagres, ele advertiu os beneficiários para não dizerem nada sobre seu encontro. Mas, como esperado, a empolgação deles não os permitiu esconder as boas novas. Jesus deve ter tido seus motivos, como vemos na cura do homem com lepra, mas ele teve que mudar seus planos. E aproximando-se dele um leproso, rogava-lhe de joelhos e dizendo: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quer ser limpo? E logo que ele falou, a lepra o deixou e foi limpo. E Jesus o advertiu severamente e logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a anunciar muitas coisas e a divulgar o fato, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora em lugares desertos, e de todas as partes vinham ter com ele. Marcos 1, versos 40 ao 45. Porque este homem divulgou amplamente a cura que recebeu, Jesus encontrou dificuldades para continuar seu ministério na cidade. Ele teve que se mudar para a área ao redor do deserto. Provérbios 18, verso 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de falar comerão do seu fruto. O uso correto da língua trará vida, e por outro lado, o uso errado trará morte. Vamos analisar doenças específicas que afetam nossas línguas. Essas doenças comumente infectam nossas vidas através do uso inadequado de nossas línguas e, em alguns casos, podem ser fatais se não forem controladas. Em primeiro lugar, o falar excessivo. Essa doença é tão comum que as pessoas a aceitam como normal quando não é. Provérbios 10, verso 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Outra versão do mesmo versículo diz: quando há muitas palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em outras palavras, se você fala demais, é provável que diga algo errado. Também somos advertidos na Bíblia para não usar muitas palavras em direção a Deus. Esta é um aviso que a maioria de nós precisa ouvir. Esta advertência é encontrada em Eclesiastes 5, verso 1 e 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, a Bíblia indica que um anjo registra o que dizemos ao falar, orar ou adorar. Um dia seremos confrontados por esse anjo e pelo registro do que dissemos. Então a Bíblia diz: será tarde demais para dizer, não quis dizer isso, porque seremos responsáveis por tudo o que dissemos, cantamos ou oramos. Um dia, essas palavras serão confrontadas diante de nós e teremos que responder por elas. Se fomos insinceros e não vivemos de acordo com o que dissemos, Eclesiastes 5, verso 3 diz: porque da muita ocupação vêm os sonhos, e da muita palavra o falatório do tolo. Quando você ouve uma pessoa falar continuamente, não precisa de mais evidências. Essa pessoa é tola. Qual é o problema fundamental? Eu acredito que é a inquietação.
Compare isso com o que Tiago disse em Tiago 3, verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortal. Pessoas que estão sempre falando são inquietas. O falar excessivo é um indicador certo de alguém cujo coração não está em paz. Um aviso: o Senhor sempre nos alertará sobre as consequências negativas que acontecem como resultado de nossas ações para que possamos evitá-las. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Tiago 1, verso 26. A Escritura nos diz que quando pessoas sábias veem perigo ou problemas, elas fogem deles. Deus nos avisa para que possamos parar de usar nossas bocas para compartilhar informações que podem, em última instância, nos prejudicar. Pessoas sensatas preveem problemas e se escondem deles, mas pessoas ingênuas seguem em frente e sofrem as consequências. Provérbios 22, verso 3. Por exemplo, abrir muito a boca sem discrição pode levar à destruição. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Provérbios 13, verso 3. Em segundo lugar, manter nossa boca e língua pode nos livrar de problemas. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, verso 23. Nunca devemos esquecer que é tolice revelar tudo sobre nós mesmos para aqueles que não se importam com nosso bem-estar. Sábios acumulam conhecimento, mas a boca do tolo está perto da destruição. Provérbios 10, verso 14. Cada um de nós tem que confiar em Deus por graça para não usarmos nossa boca para trazer problemas para nossas vidas, evitando o impulso de compartilhar tanto com os outros. Em vez disso, sigamos a escrita em Provérbios. O coração do sábio faz prudente a sua boca e os seus lábios promovem o conhecimento. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, verso 23 ao 24. Precisamos ter cuidado com nossas línguas. Uma das melhores coisas que ilustram o tremendo potencial da língua é o leme de um navio. O leme é visualmente apenas uma pequena parte do navio que está abaixo da superfície. Você não o vê quando olha para o navio navegando na superfície da água. No entanto, essa pequena parte, que geralmente não é visível, decide a direção do navio. Quando o leme é usado corretamente, o navio chegará com segurança ao seu destino. No entanto, se o leme for abusado, com certeza o navio sofrerá perdas. O leme decide o curso e o destino de todo o navio. A palavra de Deus diz que a língua é assim em nossos corpos. Se olharmos para as pessoas a partir das aparências externas, geralmente nem sequer vemos suas línguas. No entanto, esse pequeno membro oculto é como o leme no navio. O uso da língua decide o curso da vida de uma pessoa, define seu destino. Disciplina da língua. Que poder a palavra escrita ou falada tem? A língua inevitavelmente revelará o que está no coração. Isso é particularmente verdadeiro em caso de estresse, quando a língua é compulsivamente revelada. A verdadeira religião controla a língua. Pergunte a si mesmo: como está minha religião? Eu falo demais? Eu passo adiante informações mordazes para outros aceitarem alegremente? Digo na cara das pessoas o que nunca diria pelas costas delas? Tenho o chamado dom de uma língua afiada? As pessoas são elevadas ou diminuídas por minhas palavras? A língua sem osso, tão pequena e fraca, pode esmagar e matar, afirma o grego. A língua destrói um grande número, afirma o turco, mais do que a espada. O provérbio persa diz sabiamente: uma língua longa, uma morte precoce. Ou às vezes assume essa forma: não deixe sua língua cortar sua cabeça. O livro de Provérbios lista cerca de 90 provérbios aconselhando-nos sobre como falar. O livro de Provérbios tem mais a dizer sobre nossas palavras do que qualquer outra coisa que aborde em nossas vidas. Fala mais do que dinheiro, luxúria ou família. Provérbios 20, verso 15.
Nossas palavras são mais do que sopros de ar subindo através de nossas cordas vocais. Nossas palavras têm status moral aos olhos de Deus. Que os lábios do conhecimento são uma joia preciosa indica que palavras conhecedoras, iluminadas e inteligentes são raras e preciosas aos olhos de Deus. Todos nós sabemos como é ouvir alguém e é óbvio se eles sabem do que estão falando. Sabemos como é ficar em silêncio sempre que uma pessoa específica fala, porque tudo o que essa pessoa tem a dizer é sábio, útil e quase uma obra de arte. Deus diz que uma alta qualidade de fala é valiosa para Ele. Lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Provérbios 12, verso 22. Efésios 4, verso 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Querido Deus, humildemente peço por sua graça para me guiar tanto em minhas palavras quanto em meu silêncio. Por favor, ajude-me a discernir quando expressar meus pensamentos e quando permanecer em silêncio, reconhecendo que ambos podem ser formas poderosas de comunicação. Em minha fala, oro para que sua graça transborde de mim e que minhas palavras reflitam sua compaixão e bondade. Que eu fale com sabedoria e amor, sempre considerando o impacto de minhas palavras nos outros. E nos meus momentos de silêncio, que eu seja preenchido com oração e contemplação. Que meu silêncio nunca seja resultado de amargura ou má vontade, mas sim um reflexo de humildade e respeito pelos outros. Que meu silêncio também seja uma oportunidade para eu ouvir sua voz e buscar sua orientação. Ao refletirmos sobre o poder das palavras e a responsabilidade que carregamos em cada expressão verbal, somos lembrados da importância de cultivarmos uma linguagem que inspire, edifique e traga vida aos que nos rodeiam. Que possamos buscar constantemente a orientação divina para controlar nossas línguas, utilizando-as como instrumentos de amor, compaixão e graça. Que a sabedoria nos guie para escolher nossas palavras com cuidado, reconhecendo o impacto que tem sobre os outros. Que nossas palavras sejam como luzes brilhantes em um mundo muitas vezes envolto em escuridão, trazendo esperança, encorajamento e amor a todos ao nosso redor. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.